A gente abre esse RIC Notícias Opinião Especial direto com entrevista. Aqui comigo nos estúdios o coordenador do Conselho de Negócios Internacionais e diretor da FIEP, Paulo Pupo. Paulo, boa tarde, seja muito bem-vindo. Já começo perguntando a você a importância de se debater exatamente de maneira prévia e antevendo 2025 as possíveis estratégias, oportunidades e desafios que podem se apresentar diante aí da política internacional norte-americana a partir do ano que vem. Obrigado, boa tarde. Eu acho que é uma oportunidade para todos, e em especial para o empresariado paranaense, de poder estar hoje perante vários especialistas, uma enorme carreira no mercado, seja econômico, financeiro, de protecionismo ou não protecionismo, de políticas comerciais mais liberais ou mais conservadoras. Eu acho que esse setlist que nós conseguimos convidar e trazer até aqui Curitiba vai trazer um overview bem importante. Obviamente que é um exercício de futurologia, né? 20 de janeiro ainda está muito distante, quando o presidente Trump assume o governo dos Estados Unidos, mas eu acho que nós podemos ter algum tipo de expectativa, né? Tanto do cunho nacional, mas em especial aqui das potencialidades que o Paraná possa ter com essa nova modelagem do governo norte-americano. Então, eu acho que esse evento, primeiro, é uma grande oportunidade para todos nós. E eu acho que com a cobertura da imprensa, aí da Jovem Pan e da RIC, isso potencializa ainda muito mais chegar em todos os cantos do nosso estado nessa expectativa para esse que é um dos principais mercados da indústria do Paraná, exportadora, né? Indústria exportadora. Falando em mercado, é uma discussão extremamente estratégica, porque inclusive o Paraná tem negociações de setores que dependem e têm relações muito importantes, né, com os Estados Unidos. Sem dúvida, são vários grupos de NCMs, né, HTS, grupos produtivos que tem no mercado americano e no entorno do mercado americano, né, muitos produtos nossos vão até o México, que são industrializados ao México e transformam isso em produto acabado para o consumo americano. Os Estados Unidos, dependendo de alguns setores, respondem por 50% das nossas exportações. E eu acho que vale ressaltar que o Paraná tem uma enorme uma matriz produtiva muito ampla. Não é um estado somente extrativista, como alguns outros estados da federação, mas nós temos um parque fabril bem amplo e com alta tecnologia. Então, nós exportamos, exportamos commodities, mas exportamos também de produtos de maior valor agregado. E os Estados Unidos, com todo o potencial do mercado, com todos os dados econômicos que tem, o tamanho da economia americana, o tamanho do consumo diário dos Estados Unidos, faz com que esse tema que será apresentado hoje aqui ganhe uma importância ainda com maior escala. Se fala a respeito da questão, né, dos riscos do protecionismo, né, do receio de protecionismo, mas há também algumas oportunidades que podem surgir, principalmente se alguns caminhos já forem traçados aí de forma prévia, estudando as possibilidades desse cenário econômico, não é verdade? Não, sem dúvida. Eu acho que tem alguns segmentos que possam vir a ganhar competitividade, né? Obviamente vai depender da política americana, de quão protecionista ela vai ficar. Se for uma guerra comercial e econômica mais focada na balança comercial Estados Unidos-China, eu acho que o Brasil e, consequentemente, o Paraná tem várias oportunidades de reposicionamento no mercado de alguns produtos que hoje não temos tanta penetração. Obviamente, quando a gente fala em taxação de produto chinês junto ao mercado americano, sempre há o risco de sobrar um pouquinho de produto chinês ao redor do mundo. Então, nós podemos talvez ter melhor posicionamento junto à economia americana e enfrentar esses mesmos produtos em outros mercados que também nós importamos, como a Europa, como a Ásia, né? Então, nós somos um player mundial. O Paraná exporta para os 5 continentes, para mais de 70 países. Então, eu acho que vai ser um bom exercício de sabermos em que tom que o governo Trump vai proteger a indústria americana. Ele falou isso nas campanhas, né? Eu quero proteger a indústria americana em alguns segmentos. Obviamente, alguns ele vai acelerar um pouquinho mais, outros menos. Mas eu entendo que o Brasil não está na linha de tiro dos Estados Unidos. E, consequentemente, o Paraná também não. Eu acho que o Brasil visualiza mais oportunidades do que desafios. Inclusive, a impressão que fica é que é justamente uma política mais direcionada à questão da China. Você mesmo mencionou aí esse possível impacto de produtos que possam sobrar no mercado global em relação a isso. Mas um outro risco é também, internamente, por exemplo, a elevação de uma inflação norte-americana que possa levar ao afastamento de investidores em mercados emergentes. Então, é possível buscar, de fato, alternativas. Eu sei que hoje tem empresários de diversos segmentos que estão aqui com um time de especialistas buscando entender melhor, né, as consolidações possíveis a partir de 2025. Os fundos mundiais estão sobrevoando, buscando
aeroportos seguros para pousar. Eu entendo que o Brasil é uma grande oportunidade, é a bola da vez em várias variáveis no mundo para os grandes fundos olharem com carinho, né? Os investimentos, a segurança jurídica, o ambiente de negócio, o potencial de consumo aqui no Brasil. Obviamente que os fundos americanos são os líderes mundiais, também estão dando de frente com alguns fundos asiáticos, mas eu entendo que o Brasil está numa posição geográfica e estratégica muito boa. Sem entrar no quesito político, de relacionamento, mas tecnicamente eu entendo que o Brasil tem muito a crescer com esse governo americano. E vale dizer o seguinte também, né? Alguns setores são praticamente estratégicos para os Estados Unidos também. São setores em que a produção, ela é, digamos assim, feita pelo Brasil, feita pelo Paraná, a primeira alternativa para o mercado norte-americano, não é verdade? Os Estados Unidos é autossuficiente em muitas coisas, mas em muitas variáveis ele precisa importar. O setor de base florestal, por exemplo, é um exemplo. O setor de fármacos, mesmo alguns componentes da autopeça, componentes industriais. Vejo que o Paraná, e os números nossos são robustos, nós somos um estado com DNA exportador. Obviamente temos uma taxa de importação grande, mas também exportamos em torno de 15 bilhões de dólares ano. Eu vejo um desempenho da indústria paranaense muito bem repartida e não concentrada em segmentos industriais, com chance de melhorar o share e a participação no mercado americano, caso o canhão norte-americano não seja direcionado na veia, né, para com o Brasil. Não vejo esse risco. Eu acho que a relação países, Estados Unidos-Brasil, ela é pétrea, ela é muito proveitosa, ela é feita de muita responsabilidade. Obviamente que a relação governo norte-americano com o governo brasileiro possui suas características, mas tecnicamente falando, quando nós falamos em importação, exportação, troca de tecnologia, memorandos de entendimento, acordos operacionais, autorreconhecimento e certificações em processos, reconhecimento em especial de certificação de origem, coisa que não está acontecendo na Europa, em certificações técnicas, eu acho que isso é inabalável, né? Isso está muito mais consolidado do que políticas governamentais temporárias. Agora, digamos, né, numa perspectiva de um cenário que se apresente, de certa forma, mais duro em relação ao protecionismo. Historicamente, já existiram imagens de negociação também que acabaram melhorando a realidade que se apresentou de forma inicial, não é verdade? Sem dúvida, nós tivemos, anos lá atrás, o suco de laranja, que foi taxado, aí o aço, inclusive no governo Trump, foi chamado para uma negociação, os Estados Unidos começaram com uma taxação de 25% e no final das negociações ficou uma taxação muito mais competitiva, apenas um tipo do aço brasileiro. No setor de base florestal, nós temos vários exemplos. Eu acho que um ponto importante, Rafael, é trazer o SGP, que é o Sistema Geral de Preferências, que é um programa unilateral do governo americano que incentiva a exportação de produtos de países em desenvolvimento para com os Estados Unidos. O Brasil é o terceiro maior usuário das linhas tarifárias do SGP. E eu entendo, ele está sendo apoiado pelos dois partidos na Câmara Americana, e eu entendo que talvez o governo Trump possa reativar e o Brasil possa ficar mais competitivo, e em especial o Paraná, pelas características das NCMs relacionadas no SGP, acho que o Paraná pode ter um avanço em diminuição de tarifas para os Estados Unidos, caso o SGP volte a ser publicado pelo governo americano. É uma expectativa muito grande do setor, em especial do setor de base florestal. Nosso parque madeireiro do Paraná, que é líder no Brasil, o Paraná lidera em média 65% da produção madeireira e somente proveniente de florestas plantadas, tem em média uma taxação de 5% a 8% para entrar nos Estados Unidos. Quando você olha os nossos vizinhos, por exemplo, o Chile, que tem acordo comercial com os Estados Unidos, não tem essa taxa. Então, se você pegar um produto compensado, por exemplo, nós pagamos 8% para entrar no mercado americano e o Chile paga 0%. Então, talvez o que nós devemos buscar a negociação com o governo Trump é isonomia competitiva, pelo menos no bloco sul-americano. Acho que somos vizinhos, temos os mesmos custos operacionais, os mesmos gargalos, e entendo que se o Brasil equilibrar essa discussão, acho que nós podemos sair ganhando. De maneira geral, a perspectiva do empresariado que se apresenta para 2025, do seu ponto de vista, qual é? Olha, eu, por DNA, eu sou uma pessoa otimista. Eu entendo
que 2025 é um ano desafiador para o mundo todo. Nós temos várias variações na cadeia de suprimento em função de guerras, de barreiras não tarifárias. Nós temos o regulamento europeu, que foi agora postergado para um ano, o EUDR, que classifica o Brasil erroneamente em risco 3. Essa é uma pauta que precisa ser rediscutida. Então eu vejo uma acomodação no consumo da Europa, que é o segundo principal mercado para o Paraná. As nossas commodities que nós mandamos para a China, que lidera a nossa balança comercial, elas estão em bom curso, tendem a aumentar, os investimentos estão sendo feitos, a cadeia produtiva do frango, por exemplo, do papel, de celulose, de soja, de milho, nós somos com números muito robustos aqui no Estado. Então, a consolidação desses mercados, acordos comerciais ou bilaterais, eu não acredito particularmente muito em acordos coletivos. Foi um avanço importante, o acordo do Mercosul com a Europa, mas ainda precisamos ver na prática como é que ele funciona. Eu vejo o ano 2025 muito mais positivo e com desafios positivos pela frente para a indústria do Paraná. Quero agradecer imensamente a nossa conversa nessa tarde. Aqui comigo no estúdio eu recebi o coordenador do Conselho de Negócios Internacionais e diretor da FIEP, Paulo Pupo. Muito obrigada, Paulo, pela conversa e pelo seu ponto de vista a respeito do encontro de hoje. Muito obrigado, muito bacana vocês estarem aqui no evento. É isso, olha, para você que está chegando agora aqui na Jovem Pan News, nós estamos nessa tarde numa transmissão especial com o RIC Notícias Opinião, direto da Federação das Indústrias do Paraná, acompanhando um evento que discute aí os possíveis impactos das eleições norte-americanas para a economia global e também para a indústria do Paraná. Vários nomes de peso, especialistas, estão nessa tarde, inclusive trazendo aqui a análise e o ponto de vista a respeito desses possíveis impactos.